Dilma Rousseff chamou Renan Calheiros, presidente do Senado, para viajar com ela até Santa Catarina, onde participaram do velório do senador Luiz Henrique, do PMDB, morto ontem. No caminho, o assunto foi um só: a sabatina do jurista Luiz Edson Fachin, indicado por Dilma para o Supremo Tribunal Federal. Fachin usou as redes sociais para rebater críticos. Luiz Edson Fachin, de 57 anos, lançou na internet o movimento Fachin Sim. Além do site, há páginas nas principais redes sociais. No Facebook, há manifestações contrárias à nomeação do advogado e professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Foram publicados 4 vídeos para justificar a nomeação de Fachin ao STF. O jurista nega que seja contrário à família. Alguns críticos acusam Fachin de defender a poligamia em casos nos quais atuou como advogado. Não sou a favor da poligamia, não defendo nenhuma desestruturação da família. Ele também se defendeu da acusação de exercer indevidamente a advocacia enquanto era procurador de justiça no Paraná. A Ordem dos Advogados do Brasil fez um assento, fez um registro na minha carteira profissional que eu estava impedido de advogar somente contra a fazenda pública e as questões correlatas. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, solicitou à consultoria jurídica um parecer sobre isso. Segundo o texto, o exercício simultâneo das duas funções violou a lei. Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, saiu em defesa de Luiz Edson Fachin. Ele minimizou as chances do jurista não ser aprovado na sabatina de amanhã. Parece que há quase que uma unanimidade em relação à sua competência, seu preparo, notório saber jurídico, reputação ilibada. O governo tem confiança no Senado e no bom senso do Senado e tem confiança no currículo de um jurista que, como eu já disse, certamente um dos maiores juristas hoje do nosso país. Marco Antônio Villa, boa noite, Marco Antônio Villa. O Senado já negou algum indicado para o STF na história? Excetuando o governo Floriano Peixoto, 1891, 1894, que não estava claro, primeiro, que notório saber, porque a Constituição falava de 1891, notório saber não falava qual. Então, o Floriano chegou a nomear 2 generais, um médico, etc. Aí foi resolvido que era notório saber jurídico. A partir dali, já entrando no governo Prudente de Moraes, o primeiro governo civil, 1894, até hoje, todas as vezes o Senado aprovou. Teve uma outra vez que teve votações que não foram tão esmagadoras a favor do indicado pela Presidente da República, como, por exemplo, eu tinha citado um dia aqui o Evandro Lins e Silva, brilhante advogado, vai lembrar, que depois chegou a ser cassado pelo AI-5, ele, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, no início de 1969, mas um brilhante jurista, mas aí foi uma votação um pouco mais apertada, mas acabou sendo aprovada até por uma margem razoável. Agora, em relação ao senhor Fachin, há muitas questões, o que envolve textos que ele escreveu, não são falas, passagens e tal, né? Tem essa discussão sobre essa questão de família, tem a questão em relação à sua vinculação com o MST, a questão do apoio explícito que ele deu em 2010 em discurso, em fala, à candidata Dilma, e há uma questão complicada que ele tenta se justificar aí, mas que é muito questionável pela Constituição Paranaense de 1989, do Estado do Paraná, né, de ele, ao mesmo tempo, ser procurador e exercer, atuar como advogado, né, o que a Constituição impedia. Portanto, é uma situação complicada dele. Agora, eu também acho que dificilmente a comissão, que não é o plenário, é a primeira comissão que está sabatinando, vai reprová-lo. Eu acho que ele passa pela comissão. Eu acho que o desafio vai ser a votação de plenário, que infelizmente é secreta, viu? Ailton Soares, boa noite. Boa noite, o Matheus Cortes aqui pelo Twitter. E se ele fosse a favor da poligamia, que diferença faria para o país? Ele terá de seguir as leis de toda forma. Como é que é isso, Ailton? Ele pode ter a posição que for, o credo que for. O que ele tem que ter é notório saber jurídico, reputação ilibada. Isso é que está definido na Constituição. E tudo indica que ele tem. Eu já vivi uma situação, como deputado, de ser impedido de advogar. Como deputado, qualquer parlamentar, seja nível estadual, federal ou municipal, não pode advogar contra, vou chamar o poder público de suas respectivas áreas, não é? Ou com o poder público em geral. Então, eu tinha essa restrição anotada na minha carteira. O que diz? Eu quero dizer minha posição nesse caso, tal como na escolha do ministro da Fazenda,
eu colocaria lá um empresário, um homem da produção. Agora aqui, nesse caso, eu indicaria, se eu pudesse dar palpite, uma pessoa que viesse do judiciário. Nós temos nomes ilustres no Superior Tribunal de Justiça que podiam ter sido escolhidos para ocupar esse cargo e que evitaria qualquer debate sobre essa questão e levaria para o tribunal uma pessoa que não tivesse passado por isso. Agora, as objeções que se colocam a esse escolhido da presidente Dilma são objeções que, a meu ver, não encontram guarida, porque querer macular a sua reputação, dizendo que ele exerceu concomitantemente o cargo de advogado e procurador, ele justifica, e a Ordem dos Advogados também justifica, porque a Ordem dos Advogados deu a ele uma autorização, quando deu a carteira, com uma anotação: o senhor está impedido de advogar contra o governo do Estado, contra o Estado do Paraná, qualquer das suas entidades públicas do Estado do Paraná. Então, isso está na carteira funcional dele, na carteira de advogado dele. Então, ele foi... E a Ordem não decidiu isso por ser a Ordem, por ter uma lei federal que diz que é a OAB que define os que são impedidos para exercer a advocacia. É uma lei federal. A Constituição do Estado, pelo que eu pude verificar, ela tinha uma posição que, em princípio, podia, depois mudou, aí passou a não poder mais acumular função, mas como ele já vinha acumulando, na última reforma constitucional do Paraná, de 2000, foi consolidado, aquela decisão foi consolidada para que todos aqueles que vinham exercendo essas funções anteriormente pudessem continuar exercendo. Então, eu acho que o que se procura, na verdade, é criar dificuldade para uma nomeação política, que é a nomeação que vem da presidente Dilma por um simpatizante que se diz simpatizante do PT. Esse que é o fundo da coisa. Inventar contra ele qualquer coisa que macule a sua reputação, a sua cultura jurídica, eu acho que é um pretexto. O Vila, o Emilson Nunes Costa aqui pelo Twitter. O problema, William, é que o nosso STF é muito criativo nas suas decisões, invadindo a seara do Congresso. Nós já discutimos aqui a chamada judicialização da política. Em certos momentos, o STF invade áreas que são no Congresso, mas, por sua vez, o Congresso permite essa invasão para não deixar claro, por exemplo, uma série de leis aprovadas no Congresso Nacional. É uma questão do equilíbrio. Agora, mais recentemente, é importante destacar também William, que o STF, as nomeações, foram muito questionadas. Foi lembrado muito bem nos jornais de final de semana, em 1982, a designação de Alfredo Buzaide para o STF. E quando o Paulo Brossard falou, em relação ao seu saber jurídico, não tenho qualquer questionamento, porém o senhor foi ministro da Justiça no período mais duro do regime militar. E o senhor nada fez, por exemplo, em relação à questão das torturas. Nós estamos falando de um senador, de uma hombridade, de uma grandiosidade, Paulo Brossard, que depois, inclusive, foi ministro do STF, posteriormente indicado pelo presidente Sarney. Então, o STF, sempre eu digo, ele está olhando a Constituição e com outro olho a política. Sempre foi assim. No governo Campos Salles, que é o segundo governo civil, 1898-1902, o Campos Salles nomeou 2 jovens juristas, tinham acabado de completar 35 anos, que é a idade mínima. Pouco depois, o Alberto Torres, um dos grandes intérpretes do Brasil, autor do célebre O Problema Nacional Brasileiro, grande autor, conhecido para quem estuda pensamento político brasileiro, e o Epitácio Pessoa, que era um jovem deputado da Paraíba, que depois, inclusive, foi presidente da República em 1919, até 1922. Agora, a STF é assim, trabalha com questão da política e da Constituição. Isso, agora, e nós temos essa questão terrível no Brasil, que agora é 75 anos, que na Suprema Corte Americana, nós já falamos aqui, os jornais domingos reafirmaram, coisa já discutida, que não tem idade limite. Eu sou, inclusive, contra a idade limite. Só para encerrar, estou com perguntas dos nossos telespectadores, o Alfredo Júnior aqui pelo WhatsApp. Justifica o juiz se expor em redes sociais? Eu acho que ele foi exposto. Ele entrou para se defender. Fizeram um site onde tinha lá todas as restrições a ele. E ele encarou isso como um desafio e foi lá e também fez um site para dizer o que ele era, na verdade. Ele foi exposto e se defendeu, na minha opinião.